Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo e você está no canal Educação em Física. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre termodinâmica. Termodinâmica estuda o quê? A relação entre as variáveis pressão, volume e temperatura de uma determinada amostra de gases. Nós chamamos, então, a termodinâmica, o estudo como essas variáveis, nós chamamos de variáveis de estado, se comportam quando nós realizamos transformações gasosas com essa amostra de gás. Nós vimos que para uma determinada amostra de gás ideal, se eu tenho uma amostra de gás no estado 1, esse estado está em equilíbrio. O que é estar em equilíbrio? Pressão, volume e temperatura não estão variando, estão em equilíbrio. Forneço calor, por exemplo, para essa amostra de gás, essa amostra passa para um estado 2. Quando essa amostra nesse estado 2 fica novamente em equilíbrio, cientistas perceberam que a relação entre pressão, volume e temperatura no estado 1 é igual à relação pressão, volume e temperatura no estado 2, e se você fizer essa análise para o estado 3, 4 ou 5, essa relação entre as variáveis de estado, ela é constante. Mas será que dá para calcular essa constante? Foi o que os cientistas fizeram. E um cientista francês chamado Clapeyron conseguiu determinar essa constante. Para determinar essa constante, foi estabelecido um modelo padrão de análise da amostra gasosa, que são as famosas condições normais de temperatura e pressão. E qual foi o padrão estabelecido? Pressão, 1 atm ou 10 na quinta pascal. Temperatura, 273 Kelvin ou 0 graus Celsius. E o volume? O volume era um problema. Por quê? O volume no estado 1 e o volume no estado 2 são diferentes. A gente sabe que o gás ocupa o volume todo do recipiente no qual essa amostra está inserida. Então, para determinar um padrão de volume, adotou-se um padrão de massa, uma quantidade dessa amostra gasosa. E qual foi a quantidade adotada? 1 mol desse gás. A gente sabe que mol é o número de Avogadro, ele simboliza 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 a 23, o quê? Qualquer coisa. Falou em mol, falou em número de Avogadro, quer dizer que é 6 vezes 10 a 23 de qualquer coisa. Ah, Ricardo, mas eu fico confuso com isso. Lembra da dúzia? Uma dúzia de banana, uma dúzia de laranja, uma dúzia de casas, uma dúzia de sapatos. Quer dizer o quê? 12 laranjas, 12 bananas, 12 carros, 12 casas, 12 sapatos. Então, 1 mol de qualquer coisa é 6 vezes 10 na 23 unidades dessa coisa. 1 mol de banana, 6 vezes 10 na 23 bananas. 1 mol de laranja, 6 vezes 10 na 23 laranjas. Então estabeleceu-se como padrão para o volume, quando a temperatura 273 K e a pressão 1 atm, o volume ocupado por 1 mol de partículas. E os experimentos mostraram que 1 mol de um gás ideal, ele ocupa 22,4 litros. Então qual que é o volume? É a massa que 1 mol dessa amostra de gás ocupa nessas condições, que é exatamente 22,4 litros. E esse cientista francês, o Clapeyron, fazendo experiências, fazendo medições nessas condições com amostras gasosas, ele chegou à constante dessa relação entre pressão, volume e temperatura. E chegou então na sua famosa equação de Clapeyron. Qual que é essa equação de Clapeyron? PV sobre T é igual a N vezes R. Pressão, volume e temperatura. N é a quantidade de mols dessa amostra gasosa e R é a constante universal dos gases. E quanto vale essa constante universal dos gases? Eu vou colocar aqui na lousa. Então está aqui no Sistema Internacional, 8,31 joules dividido por mol vezes K. Cuidado, esse K é temperatura, não é esse K de constante. E é muito usado também ATM por litro. 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes K. Como eu falei para vocês, para a gente achar a unidade de uma constante, é só a gente isolar essa constante e pegar as unidades das grandezas que representam, que formam essa constante.
Então, isso aqui é a constante universal dos gases. Então, está aqui R, a constante universal dos gases. E se eu colocar a temperatura para esse lado, como é que fica essa equação? Então, essa é a equação, a famosa equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Equação de Clapeyron. Agora eu vou sair aqui da frente, se vocês quiserem dar um print nessa tela, porque eu vou dar uma rearranjada na tela e a gente volta para falar sobre a energia interna de uma amostra gasosa. Não sai daí que eu já venho. Bom, agora nós vamos falar sobre a energia interna de um sistema gasoso. O que é a energia interna de um sistema? É a soma das energias cinética e potencial desse sistema. Mas nós vimos lá na primeira aula que uma das condições para esse nosso gás ideal é que nós iríamos trabalhar apenas com a energia cinética desse gás. Então, para analisar a energia interna de um sistema gasoso, nós vamos trabalhar apenas com a energia cinética desse gás. E o que é a energia cinética desse gás? É o grau de agitação das partículas desse gás. Vamos imaginar o estado 1, o estado 2. A gente aquece essa amostra gasosa. Vamos imaginar que no primeiro momento o êmbolo ele está travado, ele não consegue se mexer. A gente fornece energia térmica para esse sistema, o gás vai aumentando a sua temperatura, vai aumentando a sua pressão, a energia cinética dessas partículas começa a aumentar, elas começam a colidir mais e mais com as paredes do recipiente. E quando a gente destrava esse êmbolo naturalmente, através da força-pressão, ele vai subir para o estado 2. Então nós percebemos que no estado 1, essa amostra gasosa tinha uma certa energia cinética, suas partículas tinham uma certa energia cinética. No estado 2, nós vamos ter uma outra situação de energia cinética dessas partículas. Então nós podemos associar a energia interna, que nós vamos representar pela letra U, a energia interna de um sistema gasoso, a energia interna de um gás, com a soma da energia cinética das partículas desse gás. Mas nós sabemos também que a grandeza que mede o grau de agitação dessas partículas é a temperatura. Então, podemos dizer que a energia interna de um gás está relacionada também com a temperatura absoluta desse gás no estado 1, no estado 2, no estado 3. Lógico, quando esse sistema já está em equilíbrio. Então, nós podemos dizer que a energia interna de um gás é proporcional à sua temperatura. Agora, se essa temperatura varia, a variação da energia interna é proporcional a essa variação de temperatura. E nós podemos dizer, então, que a variação da energia interna de um gás é proporcional à sua variação de temperatura. Aí os cientistas pensaram, será que eu consigo associar a energia interna de um gás não só à temperatura, mas também à pressão e a um volume desse gás? E foi o que eles fizeram. E depois de alguns experimentos, eles perceberam que a temperatura interna de um gás, para um gás monoatômico, o que é um gás monoatômico? O gás monoatômico formado por um único tipo de átomo. Não é um átomo, né? É um tipo de átomo. É igual a 3,5 de PV. E para um gás diatômico, ou seja, formado por dois tipos de átomo, essa relação é igual a 5,5 de PV. Então está aqui, para um gás monoatômico, a energia interna desse gás, 3,5 pressão vezes volume. Para um gás diatômico, a energia interna desse gás é 5,5 vezes pressão e o volume. Agora, olhem para a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Ora, se eu substituir PV aqui, como é que vai ficar a energia interna desse gás então? Eu vou colocar aqui na lousa e já volto para explicar. Então está aqui, pessoal, a energia interna para um gás monoatômico, para um gás diatômico. Para um gás monoatômico, a energia interna pode ser dada por 3,5 nRT, vem dessa equação, né? Pois PV, pela equação de Clapeyron, é igual a nRT. E a variação da energia interna, ou seja, se eu passo do estado 1, passo para um estado 2, por exemplo, a energia interna varia. Como que essa energia interna é dada em função da temperatura? Ela é diretamente proporcional à variação da temperatura. ΔU, 3,5 nR, ΔT. Para um gás diatômico, o mesmo raciocínio. U igual 5,5 nRT e a variação da temperatura interna é igual
5 meios vezes nR, a variação da temperatura desse gás. Agora eu vou sair aqui da frente do quadro, para vocês darem um print nessa tela. Eu até deixei a primeira parte, porque vocês podem perceber que energia interna tem a ver com a equação de Clapeyron. E agora a gente volta para fazer 2 exercícios de aplicação. Não sai daí que eu já venho. Pessoal, esse exercício 1 é um bom exemplo de como é importante a gente prestar atenção no enunciado. Então vamos lá. Ele diz que 1 mol de um gás ideal, ocupando uma caixa cúbica, um volume de 0,001 metros cúbicos, exerce uma pressão de 16,6 atm. Ele deu a constante universal dos gases, ele quer saber a temperatura desse gás e a força exercida sobre a tampa quadrada da caixa. Então vamos lá. Primeira informação, constante universal dos gases, ele deu no sistema internacional, joule, mol, temperatura. Então eu tenho que passar a pressão para o sistema internacional também, ele dá essa informação, né? 1 atm, 10 na quinta Pascal, então já está aqui. O volume já está no sistema internacional, mas eu coloquei em notação científica, que fica mais fácil para fazer conta. Para resolver isso aqui, eu vou usar a equação de Clapeyron. Está aqui, ó, PV nRT. Ele quer a temperatura, já vou isolar a temperatura. Temperatura é PV nR. Qual que é a pressão? Ali é 16,6 vezes 10 na quinta, né? Vezes o volume, que é 1 vezes 10 a menos 3. Quantidade de mols, ele diz que é 1 mol de gás ideal, então é 1 vezes 8,3. 16,6 por 8,3 dá 2. 10 na quinta vezes 10 na menos 3 dá 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 2 vezes 100, temperatura igual a 200 Kelvin. Deixa eu acertar ali, esqueci de dizer. Agora ele quer saber a força que esse gás exerce sobre a tampa quadrada da caixa. O enunciado diz que é uma caixa cúbica, guardem bem isso. Bom, como que eu associo pressão, força e área? É exatamente a definição de pressão. É a força exercida sobre uma determinada área. Então, para eu achar a força, pressão vezes a área. Mas qual que é a área dessa caixa quadrada? Vejam só. Se é uma caixa cúbica, ou seja, as dimensões, comprimento, largura e altura são iguais, e o volume é 10 na menos 3, cada lado tem que valer 10 na menos 1, certo? Vamos imaginar aqui, ó, tá aqui um cubo. Aqui eu tenho o lado 1, o lado 1, o lado 2 e o lado 3. Para dar 10 na menos 3, cada lado tem que valer 10 na menos 1. Porque 10 na menos 1 vezes 10 na menos 1 vezes 10 na menos 1 vai dar 10 na menos 3. Então, a área, quanto vale? 10 na menos 1 vezes 10 na menos 1. Área 10 na menos 2 metros quadrados. Então, a minha área é igual a 10 a menos 2 metros quadrados. Agora é só jogar na fórmula. Força é a pressão, 16 vezes 0,6 vezes 10 na quinta, vezes 10 na menos 2. Força é igual a 10 na quinta, 10 na menos 2, 10 a terceira. 16,6 vezes 10 a terceira Newton. Então, ler e entender as informações que o enunciado nos fornecem é uma condição essencial, não só para a gente montar o problema, mas também para resolver. Agora eu vou apagar a lousa e a gente vai para o exercício 2. O exercício 2, ele dá um gráfico e diz que esse gás, uma certa massa de gás ideal, sofre uma transformação gasosa, não houve alteração na massa, ele passa do estado A para o estado B. E aí ele pergunta, qual foi a variação da energia interna deste gás?
Qual a fórmula da energia interna que relaciona pressão, volume e temperatura? U é igual a 3,5 PV. Ah, Ricardo, mas isso aí é para um gás monoatômico. Ele não falou se é um gás monoatômico ou um gás diatômico. Então vamos colocar aqui a fórmula. O gás diatômico é 5,5 PV. Mas ele não quer a relação entre as energias internas? Energia no estado A, energia no estado B? Então, a energia no estado A sobre a energia do estado B é igual a... Vocês percebem que não importa se aqui é 3,5 ou se aqui é 5,5? Quando eu colocar um dividido pelo outro, esses valores vão se anular. Então eu posso dizer que é um valor K vezes PV no estado A e um valor K vezes PV no estado B. Normalmente, aluno não gosta de trabalhar com letras, preferem trabalhar com número, porque parece que se confunde. Mas vejam só como é fácil aqui, ó. Então o K eu já posso cancelar com o K. Qual que é a pressão no estado A? Ele está falando que é 4P. Olha, vou pôr 4P aqui. E qual que é o volume no estado A? Ele está falando, quer ver. Qual que é a pressão no estado B? É P. E qual que é o volume no estado B? 3V. Agora aqui ficou fácil, né, pessoal? Só cortar P com P, V com V. Relação, então, entre a energia interna do gás no estado A e o estado B é 4/3. Então, esse exercício é uma aplicação direta da relação entre a energia interna de um gás, a pressão e o volume, passando de um estado A para o estado B. As informações estão aqui no gráfico, só saber interpretar, jogar na fórmula e exercício resolvido. Pessoal, vou deixar uma lista de exercícios, já sabem, né? Tentem resolver, se não conseguir, volta o vídeo, assiste de novo a aula, consulte o seu material didático. Se mesmo assim tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que nós vamos responder. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!